Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte da nossa primeira aula sobre Direito Constitucional 1. A gente estava falando sobre história, avançamos bastante, chegamos até lá o Acordo do Povo, e agora vamos dar sequência. Eu faço essas divisões, não fica uma coisa muito cansativa, muito maçante, aquela aula muito extensa, que você nem quer mais assistir. Então, você assiste um vídeo, tá lá, sei lá, 18 minutos, deu o anterior, agora mais um tanto, deve durar menos essa parte, e aí você assiste quando você quiser, tá bom? Então vamos lá compartilhar para seguir adiante. Como sempre, deixa eu aumentar um pouco aqui. Bom, a gente tinha parado, né, na aula anterior, tinha falado sobre aí a questão sobre o Acordo do Povo e como isso teve influência sobre algo importante que vocês vão estudar em ciência política, por exemplo, teoria geral do Estado, que é o surgimento do parlamentarismo como um sistema político, um sistema de governo, que não é o caso, não é o tema que nós vamos conversar, seria mais para frente, até mesmo é dentro de constitucional, mas num outro momento. Agora a gente está começando mais na base. Mas, enfim, influenciou bastante essa questão da formação do futuro parlamentarismo, especialmente com a Revolução Gloriosa de 1688. Outro documento importante é a Bill of Rights inglesa, de 1689. Foi um documento cujo objetivo principal, e talvez até mesmo único, era limitar o poder real. Veja que interessante, eu falei do parlamentarismo surgindo de maneira já oficial com a Revolução Gloriosa, 1688. Já em 1689, na sequência, logo depois, vem a Bill of Rights inglesa. Então, um documento que visa o quê? Olha o que eu falei lá atrás, da questão da Magna Carta, agora já bem mais consistente. Limitar o poder real. Né? Essa coisa do que o rei pode tudo já começa a ficar questionado. A fim de evitar que esse pudesse, de algum modo, controlar o parlamento. Então, os ingleses criaram, precisamos fortalecer o parlamento e o rei tem que ter um limite, que vai ser feito pela Bill of Rights. Serviu como exemplo para a confecção de futuras constituições, e inclusive emprestou seu nome, só o nome, às primeiras 10 emendas promulgadas em conjunto com o texto principal da Constituição norte-americana de 1787. Então, existe a Bill of Rights inglesa, que é de 1689, e existe a Bill of Rights de norte-americana de 1787, que é um conjunto das 10 emendas. É uma característica da Constituição norte-americana. Ela foi promulgada em 1787, o texto da Constituição, e junto com esse texto nós tivemos as 10 emendas, que são chamadas de Bill of Rights norte-americana. Tá certo? No caso norte-americano, e como já dito, o conjunto dessas 10 primeiras emendas constitucionais ficou conhecido como Bill of Rights. No Brasil, muitos teóricos chamam, estudiosos, de Declaração de Direitos, essas 10 primeiras emendas. Mas, como explanado, é algo distinto daquele documento confeccionado na Inglaterra em 1689. De todo modo, fica patente a influência do documento inglês de 1689 sobre a Constituição e as emendas norte-americanas de 1787. Claro, né? Se adotou até o nome e está mostrando que teve uma claríssima influência. Aí eu trouxe uma imagem, né, para vocês verem aqui à direita, nós temos o Congresso dos Estados Unidos, a First Amendment, quer dizer, primeira emenda, e, enfim, aqui eu trouxe algum exemplo, aqui coloquei Bill of Rights aqui de uma empresa e tal, só para ilustrar, entendeu? Isso foi para fazer uma graça aí, mas na verdade aqui à direita que nós temos a questão da Bill of Rights norte-americana, tá bom? É isso. Constitucionalismo. O constitucionalismo foi um movimento nascido no seio do liberalismo. Sua base fundamental é a defesa de um instrumento de cunho legal escrito, formal, rígido, a Constituição. Conceito visivelmente presente após as revoluções norte-americana, 1776, especialmente após a formação da Federação em 1787 e francesa 1789. Vejo que teve várias coisas influenciando. Né? Você tem a Revolução Norte-Americana, 1776, a independência norte-americana.
Aí, em 1787, 11 anos depois, você tem a promulgação da Constituição norte-americana. Em 1789, a Revolução Francesa. No mesmo ano, também tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, você veja o conjunto de influências que você tem, né, impulsionando essa ideia do constitucionalismo, né, muito inspirado no liberalismo. Basicamente, constitucionalismo vem a ser uma forma de concepção do próprio poder político, buscando a transferência desse das mãos do monarca absolutista para um texto de caráter constitucional, fundamental. Ao mesmo tempo, a população vai adquirindo voz ativa política, sendo seus integrantes alçados de modo regular em constante a condição de cidadãos e verdadeiros legitimadores do exercício desse mesmo poder. Então, acho que está bem sintetizado essa ideia, né, de você dar uma voz política, você criar uma limitação ao poder político também, né, de quem está exercendo aquele poder, uma nova forma até de própria concepção desse poder político. Tudo isso vem no bojo desse chamado constitucionalismo. O ponto central do constitucionalismo é, de fato, conceber a Constituição, elaborada como um documento unificado, feito de uma só vez e de forma escrita, como algo fundamental à existência do Estado e mesmo da nação politicamente organizada, tendo por caracteres vitais, elementares, básicos. Primeiro, a limitação do poder do Estado, acabei de falar agora, eu sei que fica parecendo até uma coisa repetitiva, mas é que é muito importante mesmo isso, porque hoje a gente tem isso como uma coisa já posta, mas é importante você ver que isso teve uma caminhada, né? Teve um desenvolvimento. E B, garantia dos direitos fundamentais, ainda que pretenda, como ideologia, ir além desses dois aspectos. Mas esses dois seria, vamos dizer assim, pontos fulcrais, fundamentais, quando a gente fala em constitucionalismo e em Constituição. A Constituição teria que atender basicamente isso, limitar o poder do Estado e garantir os direitos fundamentais. O instrumento idealizado para a realização das modernas concepções do constitucionalismo foi traduzido na consubstanciação escrita das normas constitucionais. Com a consagração de textos escritos, adota-se um modelo que, obviamente, caracteriza-se. O professor André Ramos Tavares está falando isso. Pela publicidade, permitindo um amplo conhecimento da estrutura do poder e garantia de direitos. B, pela clareza, por ser um documento unificado, que afasta as incertezas e dúvidas sobre os direitos e os limites do poder. C, pela segurança, justamente por proporcionar a clareza necessária à compreensão do poder. É uma reflexão importante aí do professor André Ramos Tavares. Os traços fundamentais e marcantes do constitucionalismo, a gente viu aqueles dois aspectos, mas tem mais elementos aí. Organização do Estado, então o que uma Constituição deve fazer? Organizar o Estado, separar os poderes estatais. A separação dos poderes estatais, vocês sabem, é uma teoria que veio, uma obra chamada O Espírito das Leis, de Montesquieu, que ele defendia a separação dos poderes como forma de limitar o poder. Então, a terceiro item, o C, está ligado ao B. Então, a separação dos poderes estatais, C, limitação do poder estatal, tá? Em conjunto, né? A própria organização do Estado também é uma maneira de você colocar limites. E D, criação de direitos e garantias fundamentais, que também, por sua vez, existe, principalmente no começo, no início, quando surgiram, para limitar o poder estatal, que a gente até fala de que são direitos negativos, quer dizer, áreas onde o Estado não pode entrar. Isso são os direitos fundamentais, especialmente de primeira geração. O constitucionalismo, professor Jorge Miranda, o constitucionalismo tende a disciplinar toda a atividade dos governantes e todas as suas relações com os governados. Pretende submeter à lei todas as manifestações da soberania e aí consignar os direitos dos cidadãos. Declara uma vontade autônoma de recriação da ordem jurídica. Visa uma ordenação sistemática e racional da comunidade política. Então, ele também traz a sua reflexão, que me parece de bastante valia.
O constitucionalismo foi ainda bastante disseminado pelos movimentos revolucionários do século XVIII. Nós vimos isso, eu até mencionei, lembra que eu falei lá? Com a Revolução Norte-Americana, Revolução Francesa, a própria Constituição norte-americana, depois vem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, no bojo da Revolução Francesa, razão pela qual podemos acrescentar as características antes mencionadas do constitucionalismo também as seguintes. Primeiro, universalização dos direitos individuais. B, já falamos, né? Separação dos poderes, reforçando. C, princípio da soberania nacional e o princípio da igualdade. A busca dessa igualdade, mas veja, igualdade formal, não é a igualdade material que é típica do regime ou do Estado socialista, não Estado social. O Estado socialista, a ideologia socialista prega a igualdade material. Que nós estamos falando de quase que uma isonomia, uma igualdade perante a lei, uma igualdade perante o sistema. O constitucionalismo pode adquirir feições mais amplas, especialmente na atualidade. Há estudiosos que nele veem uma ideia, o conceito fundamental para a própria vida em sociedade, um movimento de organização não apenas do Estado ou da política, mas até mesmo do próprio direito de todo um sistema de garantias próprio de uma comunidade que se pretenda desenvolvida. Não é o bojo aqui, não é o escopo, a gente fala disso aqui agora, mas é aquilo que defendem os neoconstitucionalistas quando eles falam de uma constituição invasiva que está presente na vida nas relações todas, né? Toda relação jurídica acaba sendo principiológica, acaba tendo uma formação principiológica e, portanto, tem esse viés constitucional. Mas não é, acho que o nosso foco aqui, estamos muito no começo, né, pessoal? Não é uma questão de eu não querer, precisa ter uma base teórica para a gente poder aprofundar essas particularidades depois, tá bom? Bom, aí o professor Pietro Jesus Lora Alarcon, professor da PUC aqui de São Paulo, diz o seguinte: mais que uma categoria filosófica ou um conceito estritamente jurídico, o constitucionalismo é um movimento que traduz uma luta ideológica e política. Trata-se da teorização e prática em torno à limitação da arbitrariedade estatal como instrumento para a proteção e salvaguarda dos direitos do ser humano. Esses debates se desdobram em questões como o papel das constituições, a identificação dos valores e fins constitucionais e o desenvolvimento da ciência do direito constitucional, compreendendo tanto os aspectos referentes a uma teoria geral como os atinentes a uma dogmática singular e especializada. Também aí uma reflexão interessante do professor Pietro. Pessoal, chegamos aí ao nosso final. Eu vou, inclusive, aqui interromper esse compartilhamento. Agradecer bastante a sua presença, o prestígio da sua presença, da sua audiência aí. Deixa embaixo aí teu comentário, teu curtir, sugira temas, ativa o sininho, a notificação. É bom para o canal, é bom para você. Sempre que tiver novidades, você vai ser notificado. Falou? Um abraço, pessoal. Até logo, valeu, um beijo, um abraço a todos. Obrigado, gente.